que eles comeram. E depois eles voltavam a sentir fome. E Jesus estava declarando para eles que ele era o pão que desceu do céu. E a passagem, se a gente pegar em João 8, acho que é João 8, deixa eu ver se está anotado aqui, 51, onde ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu, que aquele que comer do corpo dele, aquele que comer da carne dele, aquele que beber do sangue dele. E essa não é uma coisa literal, é uma coisa espiritual. Ele está dizendo a mesma coisa que ele disse para aquela mulher samaritana, que aquele que bebesse da água que ele desse nunca mais teria sede. Agora ele estava dizendo para aquelas pessoas que estavam interessadas no comer do pão físico, e olhando para essas crianças aqui que vão participar da mesa do Senhor, vocês estão comendo pão realmente, estão bebendo vinho, é gostoso, não é gostoso? Mas não é para matar a nossa fome, não é para matar a nossa fome física, mas é para alimentar a nossa alma e o nosso espírito, amém, igreja? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos alimentar a nossa alma e o nosso espírito, porque o que deve ser comido é a palavra do Senhor. Então Jesus disse isso para eles, e quando Jesus disse que ele daria o corpo dele para as pessoas comerem, eles se escandalizaram, e chegaram ao ponto de querer apedrejar Jesus. E Jesus cansou de dizer: eu sou, eu sou, eu sou. E Jesus é o que é. Devemos guardar ele em nosso coração. E hoje, o pão que representa o corpo dele, o sangue que representa dele, vem dessa aliança, que ele é enviado de Deus para todo aquele que recebe ele e crê no nome dele. E nós fazemos isso todo o segundo domingo do mês, para trazer em memória Cristo Jesus. Não é isso, é só um dia. Você não deve se apegar unicamente a Cristo no segundo domingo do mês, porque Cristo é a nossa comida todo dia, Cristo é o nosso pão todo dia. Hoje é só uma representatividade que Ele nos permite lembrar de maneira mais terna daquilo que Ele fez por nós, que morreu na cruz e deu a sua vida por nós, e diz a Bíblia que Ele ressuscitou, para que nós tivéssemos certeza também da nossa ressurreição, amém? Então o que nós vamos fazer é somente para alimentar a nossa memória, que é a nossa alma, e o nosso espírito, fortificar cada vez mais Cristo, a sua palavra dentro de nós, amém? Então a gente vai começar, vamos começar por aqui, está ouvindo? E depois vem os adultos. Vamos louvar? Vamos? Enquanto eles vêm. Por que o Ministério do Louvor desceu? Porque só a Ana que vai cantar. Agora são os jovens. Oh, aleluia. Então, Jesus é o maior pão. Ouviu, gente? Jesus é o maior sinal de Deus para nós. E agora, nós estamos vendo uma coisa tão triste acontecer, que é essa guerra com Israel. A gente tem que orar pela paz em Israel. É necessário que nós tenhamos isso como uma bússola. Agora vão surgir muitos profetas, vão surgir muitos, como é que se diz assim, muitas profecias, mas o que nós estamos vendo é simplesmente o começo daquilo que Jesus deixou para nós. Não fica abismado, não deixa o seu coração levar o que vierem falar com você, é crer na palavra do Senhor Jesus. Guarde ela no seu coração. Amém? Enquanto vocês oram, eu vou orar para o Senhor. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Todo mundo abaixar a sua cabeça para a gente orar por esse momento. Grande Deus, eterno Pai, Santo Deus,
nós estamos apresentando, Senhor, a tua igreja nesta tarde, o pão, que representa o corpo de Cristo. E também estamos apresentando a ele, Senhor, o vinho, que representa o teu sangue, o sangue da nova aliança, Senhor. E essa mesa, Senhor, é tua. Essa mesa, Senhor, tem o significado do teu corpo e do teu sangue, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que aquele que não comer da tua carne e não beber do teu sangue, esse não tem parte contigo. Então nós oramos para todos que estão presentes, e como responsável, Senhor, pela tua igreja, como responsável, Senhor, por esta casa, Senhor, eu convido todos a participar. Eu trago teus filhos à tua mesa, Senhor. Eu trago teus filhos à tua carne. Eu trago teus filhos ao teu sangue representado, Senhor, no vinho e no pão, Senhor. E eu oro, Senhor, para que eles venham com alegria, sabendo que o Senhor é aquele que nos perdoou, sabendo que o Senhor é aquele que nos lavou dos nossos pecados, sabendo que o Senhor nos reconciliou com o teu Pai, aleluia, e nos deu vida, certeza de vida, que se contigo morremos, contigo também viveremos, Pai Santo. E o Senhor diz que o Senhor há de ressuscitar todos no último dia, Senhor, e nós cremos, Senhor, nisso, que ainda que nós não viemos a tua chegada, mas confiadamente, Senhor, estamos para estar contigo em todos os momentos, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, que estão trazendo em memória esse Jesus, esse pão que desceu do céu, que nos mata a sede, que nos mata a fome espiritual, Senhor, das nossas almas, do nosso espírito, Senhor. Receba, Senhor, nesta tarde, as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor. Receba nesta tarde, Senhor, os nossos corações voltados para a alegria de estar contigo e servir a Ti, Senhor, e de estar nesse caminho que é luz, que é vida para todos nós. Obrigado por tudo em nome de Jesus, amém. Vem vocês, vamos começar a louvar, vem, vamos cantar. Estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou.
intercessão por todos nós. Vem depois de mim, tá? Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e Vem, crianças. me ensinou o que é o amor. Vem à mesa do Senhor. Amor, Ninguém deve ficar de fora. o teu amor, amor, o teu amor, amor, o teu amor, amor. Cleber, tira aquele lá, tira aquele. Essa tampa. Amém. Tem as crianças. Preste atenção que eu vou ler. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso está em João capítulo 6, versículo 51. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A palavra de Deus nos foi preparada para ser comida da nossa alma. Quem crê na palavra de Jesus sacia a sua fome espiritual, pois ele é o pão espiritual que desceu do céu. Em João 6, no capítulo 6, João capítulo 6, no versículo 53 ao versículo 56, Jesus diz: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o sangue, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira, minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, e permanece em mim e eu nele. Isso é para nós saber o que nós estamos fazendo. Porque na última reunião, ele disse para os discípulos sobre a ceia: vocês vão comer e vão saber que vocês estiveram comigo, que a minha palavra estiver em vocês. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão, beberem desse vinho, que representa o meu corpo, que representa a minha carne, representa o meu sangue, saberão que há verdade nela. Espere que eu volte. Espere que eu volte. E esse é um tempo de esperança em nosso coração. Essas palavras não devem fugir nem do coração de vocês, crianças. Eu escuto isso desde os 4 anos, 3 aninhos que eu tenho entendimento que Jesus está voltando. E eu creio nisso fortemente, porque é uma alegria que jorra de dentro de nós, que é o Cristo que nós recebemos como nosso Salvador. Então nós agora vamos comer o pão e beber o vinho que representa o Senhor Jesus Cristo. Façamos isso em memória de todas as palavras de Cristo que nós recebemos no nosso coração. Fazemos isso em memória do Senhor. Comemos o pão e bebemos o vinho.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Isso nos torna, Senhor, parceiros Teus, filhos Teus, confiantes, Senhor, da Tua vinda. Eu oro para que a Tua igreja, Senhor, tenha essa esperança, cada dia mais fortificado dentro de si, Senhor, todos os dias. Mas hoje é o dia da nossa comunhão, hoje é o dia da nossa lembrança em comunhão, em coletivo, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. A Tua igreja, Senhor, anela por isso, Senhor, anela pela Tua vinda. A Tua igreja tem a esperança da Tua vinda, Senhor. Não deixe que o inimigo tire isso de dentro do nosso coração. Nós Te louvamos pela Tua palavra, nós Te louvamos pela vida que o Senhor deu por nós, aleluia. Nós Te louvamos e somos gratos, Senhor, porque o Senhor colocou algo no nosso coração que nenhum outro Deus pôde colocar: a esperança da vida eterna. E nós confiamos isso. Te agradeço pela vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vem cá, pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo hoje vai trazer uma senhora mensagem. E você sabe qual o título? Ele colocou lá. Poder sentar a igreja. Não há problema, deixa eu falar. Qual o título lá? Pode ir. Qual o título, vocês se lembram? Ativação no Espírito ou ativação do Espírito? Ativação do Espírito. Então vamos ficar confiantes que mais uma vez nós vamos ficar ativados. Amém, igreja? Obrigado, apóstolo Pedro. Obrigado aos irmãos. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite. Estão todos, amém? Estão todos aí? Todos animados? Glória a Deus. A nossa leitura vai ser no livro aos Romanos, né? Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos 16. Eu peço para que coloque aí para a gente, na tela, por favor. Eu saúdo a vocês que estão em casa, com uma boa noite já, né? Não ainda, boa tarde ainda, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos aqueles que estão a primeira vez juntamente conosco, que o Senhor te abençoe. Nós somos da comunidade bíblica Vivendo com Cristo em Chaperó, amém? Itaguaí, Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra, América do Sul. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Colocou aí? Romanos 8,16. Não é esse aí não. Aí, glória a Deus. Ali está na versão Almeida Revista Corrigida, né? Que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Eu separei 3 versões para nós estarmos lendo, né? A primeira foi essa: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Amém? Eu gostaria que você lesse comigo apenas a parte A, né, que fala ali, nosso Espírito. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e... o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Parte A. Amém? Testifica com o nosso Espírito. Em Romanos ainda, 8,16, na Nova Versão Internacional, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E na linguagem de hoje diz: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Amém? Em outra passagem vai dizer que nós não fomos comprados
com preço de dinheiro, né? Nós fomos comprados com um alto preço, um preço de sangue. E essa testemunha, que é o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, né? Testemunha ao nosso espírito. Então, vamos lá, ou seja, né? Tem muitas palavras na minha mente, irmãos, eu estou errando um pouco a fala. Ainda estou com o aparelho, né? Fica esse negócio aqui, então fica mais difícil ainda. Mas o Espírito de Deus, ele testifica, ele testemunha, ele se une ao nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Amém? E isso é um trabalho que o Espírito tem, de dizer para o nosso espírito. Quando a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Quando o Espírito Santo convence o homem, ele está testificando no espírito do homem. Ou seja, houve uma convenção, né? Não uma convenção, um convencimento. Tá? Houve um convencimento do Espírito Santo para poder colocar na tua telha, na tua mente, formar a sua mentalidade de um filho de Deus, um filho legítimo, porque a palavra do Senhor diz que todos aqueles que receberam o nome de Jesus, aos que receberam o seu nome, ele os fez como seus filhos, né? Eu falei aqui sobre aquele link que eu coloquei do vídeo, lembra? Dos israelitas falando de quem era Jesus. E muitos testemunhos deles diziam que Jesus não significava nada para eles. E eles não creem em Jesus como sendo o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias que virá com poder para poder reinar sobre eles. E é muito triste nós vermos isso, mas ao mesmo tempo nós vemos que a palavra do Senhor se cumpre. Por quê? Porque ele veio para eles, para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, somos nós. A todos vocês que declararam que Ele é o Senhor, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, a todos vocês, a todos nós, Ele deu o poder de sermos filhos de Deus. Amém? Por causa do seu sangue e do seu corpo que nós acabamos de trazer à memória aqui neste lugar. Então, a ativação no Espírito nada mais é do que o encorajamento na busca do que vem do alto. O encorajamento na busca pelo Espírito de Deus, aquilo que vem do alto, o Consolador, que vem do alto, né? E ele vem através do cumprimento de uma palavra, de uma promessa que o Senhor fez. E essa eu acho que foi a promessa mais rápida que o Senhor fez, né? De que ele subiria os céus, mas quando ele chegasse lá, nós não estaríamos só. Ele nos enviaria o Consolador, que nos auxiliaria, que nos conduziria no caminho da verdade. Amém? Glória a Deus. Então, a ativação no Espírito nada mais é do que o encorajamento na busca do que vem do alto, através do cumprimento da palavra. O homem, nós sabemos que ele é composto de corpo, alma e espírito. Amém? Todos sabem disso, né? O homem, ele é composto de corpo, que é a nossa matéria, a nossa carne, que é o que vai voltar ao pó. Amém? Do pó viestes, ao pó retornarás. A alma é o que o homem tem, que vai viver eternamente. Seja no céu, seja no inferno. Seja com Deus, ou seja com o diabo. Amém? E o Espírito, que é o que Deus forneceu ao homem, o fôlego de vida. A palavra do Senhor diz que quando Deus fez o homem, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou seja, Ele colocou nele o Espírito. Esse Espírito
não é o Espírito de Deus, é o Espírito que Deus deu ao homem para que ele vivesse. E de repente, você pode estar se perguntando, né? Ou você pode estar pensando assim, as pessoas pensam muito no vazio que existe dentro delas, que precisa ser preenchido. Quando as pessoas elas estão pensando nesse vazio, elas estão querendo algo para poder preencher o vazio delas, elas estão necessitando de Deus, mas elas ainda não têm esse entendimento. Porque no princípio, quando o homem estava com Deus no jardim, o homem tinha um relacionamento com Deus de intimidade. O homem tinha a sua plenitude, a plenitude dele era completada em Deus. Porque nele habitava o Senhor, porque o Senhor descia e conversava com eles no jardim. Aleluia! Mas quando o homem pecou, então, conforme Paulo diz, né, todos pecaram, fomos destituídos de Deus, do relacionamento com Deus. Por isso que o homem não faz questão de Deus. Por isso que o homem não quer saber de Deus. Mas era para poder ele querer saber de Deus, porque nós fomos feitos para isso. Amém? Esse Espírito é o que Deus deu ao homem, eu falei, né? O fôlego de vida. Após a nossa morte, ele retorna para o Senhor. Mas a ativação espiritual, que é o título dessa noite, dessa mensagem, está vinculada à conexão do espírito do homem com o Espírito de Deus. Assim como na linguagem de hoje, nós lemos em Romanos 8,16, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Amém? E nós vemos que desmotivação, tristeza, depressão e muitas outras características dos nossos sentimentos humanos que nós conhecemos estão relacionadas a esse vazio, ao vazio do homem, ao vazio que existe no espírito do homem que precisa ser completado. Mas esse vazio ele só pode ser completado com o Espírito de Deus. Quando o homem levanta a sua mão, quando o homem reconhece, né, que Deus é o Senhor da sua vida. Mas ele não consegue reconhecer isso sozinho, com sua própria sabedoria, por mais inteligente que o homem seja. Ele só pode ser cheio de Deus quando ele conhecer a Deus. E como que o homem conhece a Deus? Através da sua palavra. Quando ele recebe a palavra de Deus, quando ele recebe entendimento da palavra de Deus, aí ele começa a conhecer quem Deus é. Porque não somos nós, com as nossas palavras, simples palavras, que vamos converter as pessoas. Mas a palavra lançada com o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Aleluia? Isso quer dizer que se você não tiver a ativação no Espírito, você não vai conseguir viver para Deus. Se você não tiver uma ativação no Espírito, você não consegue viver para Deus. O título da nossa igreja, né, o nome da nossa igreja é Vivendo com Cristo. Vivendo com Cristo não é uma coisa natural. Viver com Cristo não é uma coisa simples, é algo espiritual. É algo que o homem precisa se esforçar para poder conquistar. Eu quero viver com Cristo. Como que o homem vive com Cristo? Cumprindo os seus propósitos, cumprindo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, vivendo uma vida verdadeira, com um caráter, né, irmã Vanessa? Com um caráter forjado pela palavra de Deus. Amém? Nós precisamos
nos posicionar para viver dessa forma. Glória a Deus. E muitos homens apresentam desculpas por não quererem se envolver com a obra de Deus. Aí eu quero chamar a tua atenção porque a gente começa a entrar num tema mais delicado. Quando eu digo homens, eu trago na sua totalidade, né? O homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente. Muitos apresentam desculpas por não quererem se envolver com a obra de Deus. Agora eles conhecem a Deus. Agora eles conhecem porque receberam a palavra de Deus. Mas agora precisa haver um envolvimento. Estávamos falando aqui na quinta-feira, lembra? E eu disse que eu falaria sobre isso. Numa empresa que tem a sua visão, a sua missão, os seus valores, eles trazem muito, né? O corporativismo traz muito o pensamento de colocar nos funcionários, nos colaboradores, que eles precisam ter o sentimento de dono do negócio. Por que será que as empresas fazem isso? Por que as empresas querem colocar na mente dos funcionários que eles precisam ser dono do negócio? Por que você acha que é isso aí? Responsabilidade. Vamos lá. A gente vai começar a trazer essas coisas, a gente vai pensar e vamos anotar. Responsabilidade. Porque o dono do negócio tem o quê? Responsabilidade. Mas o quê? Compromisso. Compromisso. Você precisa ter compromisso com o trabalho, para poder fazer o trabalho andar. Depende da sua mão de obra. Dedicação. Você precisa ser dedicado àquilo ali, porque senão aquilo ali vai parar. Fala, Paulo Júnior. Visão. A visão já é algo mais abrangente, né? Mais de quem está na gestão. Interesse. Vamos lá, a gente falou sobre... Qual foi que a senhora falou? Responsabilidade, interesse, compromisso, dedicação. Mais o quê? Visão. Mais o quê? Pontualidade. Olha só, 6. Vamos estudar mais características. Vamos lá. Respeito e confiança. Não, isso tudo volta para a gente espiritualmente. Porque se um simples dono de uma empresa, ele espera isso dos seus funcionários, o que Deus espera de nós? Sentimento de dono do reino, porque você faz parte do reino, você recebeu uma filiação de reino. Nós recebemos filiação do reino. E se você tem um reino na sua vida, você vai fazer questão de que as outras pessoas, elas também observem as suas características, as suas qualidades, para poder fazer com que o reino e a cultura do céu venham ser estabelecidas na terra. Nós precisamos entender que não é só orando a oração que Jesus ensinou, né? Que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. A manifestação da vontade de Deus no céu precisa estar em nós, aqui na terra. Responsabilidade, pontualidade, compromisso, dedicação, amor, respeito, confiança. Tudo isso nós precisamos aplicar ao nosso espírito num relacionamento perfeito com Deus. Num relacionamento de total plenitude de Deus. Muitas pessoas querem viver o novo de Deus. Muitas pessoas querem viver as palavras que são lançadas da boca de outros homens. Mas elas não querem se aplicar para que aquilo possa acontecer. Então não basta você ouvir palavras persuasivas
que tentem te conquistar, que tentem prender a sua atenção, é necessário que você as viva. É necessário que nós vivamos e aprendamos a cada dia, aprendamos a cada dia a viver com Cristo. Viver com Cristo não é fácil, gente. Você precisa negar a si mesmo. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, olha só o que Jesus disse. Começa a conectar as palavras de Jesus. Aquele que quer vir após mim, ou seja, aquele que quer vir depois de mim. Nós viemos quando? Depois de Cristo. Olha como é interessante a palavra de Deus. Quando a gente começa a trazer conexão para a verdade do Evangelho, o entendimento, o conhecimento, aquele que vem depois de Cristo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Uau! Como que nós podemos ver Jesus falando coisas que nós estamos fazendo hoje? Aquele que quer vir após a mim, depois de mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, que são as suas lutas, as suas dificuldades. E siga-me. Esse siga-me, ninguém pode seguir alguém que está morto, amém? Nós só podemos seguir alguém que está vivo. E quando ele diz siga-me, ele já está dizendo que ele vai vencer. Aleluia! Glória a Deus! Então, muitos homens, né, na sua totalidade, apresentam desculpas por não quererem se envolver com a obra de Deus. Nós precisamos entender que o processo de envolvimento com a propagação do Evangelho de Cristo está totalmente relacionada com a obra de Deus. Está relacionada na manutenção do templo, está relacionada nas programações e principalmente na colaboração voluntária para que todas essas coisas aconteçam. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Estávamos nós, né, pastora Cláudia, Rafael Fonseca e eu, nós estávamos conversando na sexta-feira, participamos de um estudo que teve lá na célula do irmão Marcilei, na casa do irmão Marcilei, lá de Bangu, da CCI, o nosso abraço, né, a CCI de Bangu, e nós estávamos, eles estavam falando a respeito da igreja verdadeira, né? Acho que é a última ali de baixo. Eles estavam falando a respeito da igreja verdadeira. E eles estavam falando a respeito de algo que nós estamos vendo muito à tona, principalmente nas redes sociais. Os vídeos totalmente relacionados à busca individual de Deus. A busca individual do reino de Deus. Mas só que nós, a igreja, a família, está sendo bombardeada com esses vídeos de que você tem capacidade total de se relacionar com Deus sozinho. Deus é um ser, eu gosto de falar isso, o apóstolo Pedro disse isso uma vez, Deus é um ser soberano em inteligência e sabedoria, gente. Ele sabe que nós podemos ter um relacionamento com eles a sós. Só que no projeto de Deus não existe a individualidade. No projeto de Deus existe o corpo. E num processo onde nós vemos o corpo de Cristo se estabelecendo, existe a comunhão. Nós temos os 4 pilares da doutrina apostólica, né? É qual? A comunhão, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração.
Nós não podemos fazer isso estando só. Se eu estou só comigo mesmo, não existe a palavra comunhão. A palavra comunhão ela é derivada de um conjunto, de um plural, de uma pluralidade, não de uma individualidade. Vocês estão entendendo? Não é de uma individualidade, não é de um ser, de um ser único. O partir do pão não é você comer o pão sozinho. Quando você parte, você diz que você está partindo para poder dar a alguém. Então, esse tema, ele tem ganhado muitos corações. E isso é importante eu falar com vocês. Porque existem homens que nem sequer são cristãos. E eles têm se levantado falando em nome de Deus, o apóstolo Pedro falou sobre isso quinta-feira. Eles têm se levantado falando sobre Deus, e eles têm desclassificado a figura dos pastores, ele tem desclassificado a figura da comunhão, da unidade, da igreja como unidade, na igreja na sua unicidade. Eles têm desclassificado. Eles têm falado que você não precisa estar na igreja para ter um relacionamento com Deus. Eles dizem que você pode ter um relacionamento com Deus em casa, quando você faz um culto sozinho ou com a sua família, de que você não precisa mais ir ao templo, de que você não precisa mais estar em comunhão. E isso tem ganhado muitos corações. Isso está fazendo muitos adeptos. E essa é uma cultura, tá? Essa é uma cultura. Às vezes quando eu estou na rede social, tem lá um grupo de engajamento lá. E aí tem duas moças que fazem lá o vídeo, né? Ao vivo. E aí as pessoas começam a falar de Deus. Não, em nome de Jesus você vai vencer. Aí perguntaram assim, mas vocês são de qual igreja? Aí elas falaram assim, não, a gente não é de igreja nenhuma não. A gente não é crente não. Mas estavam falando de Deus. Não elas propriamente dizendo, né? Estavam falando que nós não precisamos da igreja, não é elas. Mas assim, isso mostra como é fácil você observar uma pessoa falar de Deus e às vezes a pessoa nem se entregou para Deus. As pessoas estão vivendo muito esse momento zen, né? Eu falo que é assim um momento zen porque eu não encontro explicação para isso. É um tipo de relacionamento onde a boca delas fala aquilo que não existe no coração. E a gente precisa estar alerta para isso, gente. Nós, como família, né, os nossos filhos, nós precisamos estar atentos para esse tipo de... foge as palavras. Não, de motivação. Essa é uma falsa motivação na palavra. Isso não vai transformar ninguém, isso não vai salvar ninguém. Muito pelo contrário, isso vai trazer destruição. Porque onde não há comunhão, há destruição. Onde não há unidade, vai haver desgraça. Vai haver destruição. E o corpo de Cristo, ele não é feito de uma unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles podem ser uma pessoa, mas são três. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Comunhão é sintonia de sentimentos, mas nós não vamos trazer os nossos sentimentos no altar. Sim, mesmo modo de pensar, mesmo modo de agir, mas nós não vamos botar os nossos sentimentos no altar. Porque Deus não é movido por sentimentos.
Deus não é movido pelos seus sentimentos por Ele. Se você falar, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, para Deus isso pouco importa. Ele quer ver isso através da fé. Porque o que ativa o Senhor é a fé que nós temos nele. Você viu Cristo morrer na cruz? Quem viu? Levanta a mão. Quem viu ele se entregar? Quem viu Deus enviar ele dos céus para poder salvar a humanidade? Levanta a mão. Você não viu, mas você crê. Isso é fruto da fé. Eu tenho fé que o meu Jesus se entregou por mim naquela cruz. Eu tenho fé que eu recebi a salvação do Senhor para poder passar a minha eternidade na morada celestial. Isso é fé. Isso não é amor. Isso não é a paixão que nós cantávamos, estou apaixonado. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então não apresente os seus sentimentos diante do Senhor. Apresente a sua fé. Nós precisamos se envolver mais com a casa de Deus. Sabe por quê? Porque a casa de Deus faz parte do reino de Deus. Jesus era o Filho de Deus. É, né? Porque ele não morreu. Morreu, mas ressuscitou. Então, essa é outra pregação. Mas Jesus é o Filho de Deus. Até esqueci quem estava falando. Tá. Jesus é o Filho de Deus. Ele poderia, ele mesmo, cultuar a si próprio. Mas não. Jesus estava no meio do povo. Jesus se apresentava nas sinagogas para poder adorar a Deus. Naquele tempo já existia comunhão, a congregação dos irmãos. E o próprio Jesus mostrou que nós precisamos estar e ter comunhão uns com os outros. A própria ceia que o Senhor Jesus fez mostrou isso. Está saindo muito baixo? Está o quê? Na verdade é esse aqui, né? Agora acho que o pessoal de casa vai me ouvir mais alto. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque eu estou gritando muito, né? Tá bom? Nós precisamos se envolver mais com a casa de Deus. Nós precisamos se envolver mais com as programações, irmãos. Aí eu vou trazer a casa de Deus na sua totalidade. Amém? Qual é o intuito de nos envolvermos? O intuito é o mesmo que vemos na atuação das pessoas mediante a catástrofes ou alguma campanha que é divulgada na mídia. Pastor, não entendi. O que você precisa entender é o seguinte, irmãos. Se envolver com o que acontece na casa do Senhor. Se envolver com as programações na casa do Senhor. Muitas pessoas, quando ouvem na mídia que aconteceu alguma coisa, eu quero ser voluntária, eu quero doar, eu quero enviar uma cesta básica, eu quero enviar um dinheiro para o Criança Esperança, eu quero fazer esse tipo de bondade é muito fácil, mas às vezes a gente não faz esse tipo de bondade na nossa própria casa. A Natiele lembrou quando o apóstolo Pedro fala do seu principal cliente. Quem é o seu principal cliente, Bruno? Seu principal cliente. Sabe não, né? Tu não aprendeu isso ainda não, né? Seu principal cliente é a sua esposa, é o seu filho, sua filha, a nossa família. Nós somos muito bondosos com aqueles que estão lá fora, mas às vezes nós não temos bondade para exercer na nossa própria casa. Vocês estão compreendendo, gente?
Essa palavra de ativação no Espírito, você só pode ser ativado no amor, na caridade que existe na palavra de Deus, no Espírito de Deus. A caridade é um bem que muitas pessoas gostam de fazer. Eles gostam de se assumir como pessoas caridosas. Eles gostam de dar uma oferta, de dar uma esmola, mostrando para todo mundo que está dando esmola. Mas às vezes dentro da sua própria casa, as pessoas estão precisando de atenção, de amor, de carinho, e isso não acontece. Às vezes nós aqui na nossa igreja, nós temos a nossa programação. As pessoas não dão importância. Elas vão para as suas praias, elas vão para os seus restaurantes. E a programação na casa do Senhor não tem um suporte, um apoio. Vocês estão entendendo? A ativação espiritual vai fazer a gente enxergar a casa que nós estamos trabalhando e frequentando nela. A ativação espiritual precisa fazer isso com você. A ativação espiritual precisa fazer você vir aqui e ligar as luzes das colunas, que faltando 4 minutos para começar, ninguém tinha feito. Ativação espiritual vai fazer você se importar como que está a casa do Senhor, porque nós vamos receber pessoas que estão vindo de fora. E aí você já reparou, quando uma pessoa visita a tua casa, o que você faz? Suja a casa toda, né? Não é não? Tu não suja a casa toda, não? Tu faz o quê? Tu limpa. Faz uma reforma. Limpa ela, deixa tudo bonitinho. Para que as pessoas, quando entrarem na sua casa, elas tenham uma boa impressão de você. Qual a boa impressão que as pessoas vão ter quando elas entrarem por ali? Isso não é só um problema dos pastores. Isso é um problema de quem mora na casa, de quem vive na casa. A caridade é um bem que muitas pessoas gostam de fazer, de assumir. Pois bem, a casa do Senhor também carece do nosso esforço e da nossa dedicação. Porque se o seu coração se inclina para poder fazer caridade com os de fora, primeira coisa que você vai fazer, comece agradecendo ao Senhor. Congregue em paz, oferte e dizime na casa de Deus, porque tudo isso faz parte de um espírito ativado pelo Espírito de Deus. Você ser ofertante, você ser dizimista fiel, tudo isso faz parte de uma vida cristã. Muitos vídeos estão dizendo lá fora, para que você traz o dízimo? Por que você precisa dizimar? Você precisa dizimar os 10%? Eu sempre dizimei, igreja, nunca tive falta de nada. E mesmo quando eu tive falta, Deus proveu. Porque Deus sempre usou as pessoas para me abençoar. Sabe o que é isso? Viver de fé. Tu acha que eu não quero ser rico? Tu acha que eu não quero ter dinheiro? É claro que eu quero. Todo mundo quer. Mas eu vou perguntar uma coisa para o irmão Jorge. Há quantos anos o senhor trabalha? Aproximado. Quantos anos o senhor trabalha? Desde os seus 16 anos. O senhor está com... Espera aí, gente. Quanto? 69. Desde os 16 anos. São 53 anos trabalhando. É isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado. 53 anos trabalhando. O senhor é rico, irmão Jorge? O senhor é milionário? Se trabalho fizesse você enriquecer, acho que todo mundo seria milionário. É por isso que eu não quero trabalhar mais. Porque eu trabalho, continuo com conta, continuo querendo comprar as coisas e não posso.
Estou mentindo? Oxalá eu ganhasse muito dinheiro sem fazer nada. Quem não quer fazer isso, gente? Pelo amor de Deus. Né, irmão Rogério? Acordar 3h30 da manhã para poder chegar em casa 9 horas da noite. Aí o pessoal fala assim, ó. Aí, caiu, hein? Tá na conta. Aí na tua mente tu já tá assim, já foi há muito tempo. Já entrou e já saiu. E é igual visita de médico, né? Oi, tudo bem? Como você tá? Vim ver como você tá. Ah, tá tudo bem? Então tchau. É assim que o nosso dinheiro faz na nossa conta. Quem dera eu tivesse muito dinheiro, né? Onde a gente pudesse ajudar as pessoas. Entendeu? Fazer o bem, investir na casa do Senhor. Não é isso? É assim. E é isso que precisa estar dentro de nós, gente. Nós precisamos demonstrar mais compromisso, responsabilidade, pontualidade. Pontualidade! Na casa de Deus. Nós precisamos ter mais disso dentro de nós. Hoje meu pai me ligou. Ah, a gente vai aí. Eu falei, pô pai, não vem não, porque eu já estou indo para o ensaio. Ah, então tá bom, depois a gente se fala. Não vem porque ele sabe que eu não vou ficar em casa fazendo sala para ele. Ele já conhece, ele já tem esse entendimento. Quando eu falo, eu não posso ir porque vai ter culto. Eles nem falam mais nada. Antigamente falava, né, pastora Cláudia? Mas agora não fala mais. Por quê? Porque esse foi um posicionamento que eu assumi. Essa é uma condição que você precisa ter. Vocês estão entendendo? Você chega na... Fala, apóstolo. Eu quero ver você chegar. Agora eu vou falar uma coisa que você sabe que eu tenho razão. Eu quero ver você chegar para um muçulmano e convidar ele para qualquer coisa, qualquer evento. Na hora que ele separa para poder entrar no templo e se prostrar. Você consegue? Ninguém consegue. Você consegue pessoas de outras religiões. Agora é de matriz africana, né? Você conhece pessoas de religião de matriz africana. Vocês acham que eles deixam de ir consultar os espíritos deles para poder ir para a praia? Me fale um que faça isso. Ah, hoje eu não vou no centro, não. Vou para a praia porque está muito calor. Duvido. Agora chega para um crente. Pô, irmão, está maior calor. Vamos passar um fim de semana na praia. E vamos embora. E o pastor está me ligando, mandando mensagem. Ih, deixa tocar, irmão, depois a gente resolve isso. Ué, tá rindo assim por quê, Rafael? Ó, essa risada aí foi uma risada de culpa, hein? Olha a pastora Maria rindo, ó. A pastora Maria sabe de alguma coisa. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. É verdade. Ah, vamos... Não, lá na igreja vai ter culto de criança mesmo, né? Ah, não precisa da gente lá, não. Vamos em outro lugar. Irmãos, é uma verdade. Amém? Mateus 23, 24 diz: guias cegos. Lembra, Natiele? Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Estava falando dos fariseus. Farisaísmo é uma cultura. Farisaísmo é uma cultura de religiosidade. E essa cultura ela não pode estar inserida no nosso coração. Você sabe o que quer dizer isso? Coar o mosquito e engolir o camelo? Hã?
você dá muita importância para pequenas coisas. E para as coisas que você precisa dar importância, você não dá a mínima. E era isso que Jesus estava falando. Dói na gente dizimar e ofertar? Dói, irmãos, trazer o dízimo à casa do Senhor? Dói a gente ofertar na casa do Senhor? Às vezes a gente usa o nosso dinheiro até para poder fazer uma fezinha. Vou apostar no branco. Vou jogar no aviãozinho para poder ver se eu ganho um dinheiro. Hoje vai dar Flamengo. Vou jogar R$100 no Flamengo. A gente não faz isso. A gente não faz isso, gente. Não seja hipócrita. Eu faço. Ué, mas eu não tenho vergonha de falar, não. Por que eu teria? Por acaso, eu sei, meu amor. Eu não ensino vocês a fazer coisas e fico me escondendo das coisas que eu faço, não, gente. Ué. Senão eu seria um hipócrita de estar aqui em cima, né? Eu também falho, gente. Eu também erro. Sou como qualquer um outro. Aposto estar numa luta, meu Deus. Pode deixar só para baixo se quiser. Não é aqui? Não é. Mas a senhora mora aqui, dá para pegar um casaco. Estou maltratando não. Aí, vê agora. Vê se melhorou. Ó. Ó, agora, ó. Agora vai. Ih, Jesus. Vocês apertam muitos botões. Pronto. Vamos lá. Agora até ficou mais alto, né? Então, assim, dói na gente dizimar e ofertar, mas usamos o nosso dinheiro até para fazer aposta em jogos de azar. Nós não nos importamos por ter perdido dinheiro, às vezes, em alguma coisa em vão. A Bíblia diz, por que gastar seu dinheiro naquilo que não é pão? Mas, às vezes, a gente só não se importa em devolver aquilo que é de Deus. Às vezes, a gente pode fazer qualquer outra coisa com o nosso dinheiro. Investir numa coisa que a gente sabe que dá errado. Eu vou investir na bolsa de valores. Você coloca o teu dinheiro na esperança de colher um bom retorno. E às vezes você perde tudo. Mas eu me importo em dar o dízimo. Às vezes R$50 que eu vou dar lá, que eu vou colocar lá, eu não dou na igreja porque eu preciso fazer esse joguinho, que eu sei que eu vou ganhar em dobro, no triplo. Eu vou ganhar 14 vezes mais. Não, William? Vocês estão entendendo, irmãos? Nos acostumamos a ser mesquinhos naquilo que Deus abençoa, por causa da influência da cultura do mundo. Porque às vezes nós vemos aquilo que os outros estão fazendo e a gente quer isso para a gente. Mas tudo isso é fruto do sistema da Babilônia. E aquilo que a gente precisa fazer, a gente não faz. Nos acostumamos, a ser mesquinhos nisso tudo. A manifestação que o mundo precisa ver é o nosso engajamento com o reino de Deus e a justiça de Deus. Eles precisam perceber que você e a sua casa estão focados em ir para o céu. Tudo nos é lícito, amém? Mas nem tudo convém a um filho de Deus fazer. Irmãos,
Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Amém? Que possamos hoje escolher promover o reino de Deus e a justiça de Deus em vez de a nós mesmos. Ativação espiritual. Receba a palavra do Senhor. Seja ativado pelo Espírito de Deus. Amém? O Espírito que está na casa do Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Me perdoa, tá? Raquel, me perdoem, gente, por causa do comercial. Me perdoem. Eu quero pedir perdão a todos em nome de Jesus. Ele pediu perdão, irmão. Eu falei com ele o dia que eu vi o comercial. Eu falei assim, que comercial é esse, rapaz? Ele ficou todo sem graça. Ai, ai. Amém, igreja. Nós gostamos dessa mensagem. Nós estávamos ali deliciando essa mensagem. Eu estava passando para a Natiele ali, né? A mensagem que fala de comunhão, a igreja, eu vou falar para vocês, a nossa igreja tem uma doutrina perfeita. A gente não pode atropelar, eu estava falando para ela ali que a gente não pode querer comunhão sem a doutrina. E uma coisa que essa casa tem doutrina. A doutrina é a palavra, tem o ensinamento. Essa casa está faltando, olha só, essa casa dá pão, essa casa faz oração, mas falta comunhão. Entendeu? Se nós tivéssemos comunhão sem doutrina, vai dar problema. Mas uma coisa que essa casa preza é a doutrina. Então, quer dizer, a comunhão fica mais fácil. A comunhão é o quê? A comunhão é relacionamento. Pai, Filho, Espírito Santo. Eles operam nesse odre. Então, tudo é ensinado. Agora, nossa igreja realmente precisa. Os irmãos somem. O Ronaldo falou uma coisa certa. O pessoal some, gente. Aí você fica frio na igreja, aí você não pode ser ativado. Entendeu? Entenda, você longe da voz, você longe da comunhão, você corre, como é que se diz? Você está passando, o perigo é a serpente. E eu falo isso para você porque talvez a serpente, qual o problema da serpente? A serpente é cortar a voz do Pai, a serpente é cortar a comunhão. Adão e Eva tinham a comunhão perfeita com Deus. Eu não sei se a serpente está falando alguma coisa no seu ouvido, porque tem pessoas que falam coisas horríveis. Pessoas falam que igreja tem fofoca, não é ou não é? Igrejas falam uma porção de coisas, mas se tiver a palavra, tiver a doutrina, a serpente não tem vez, a não ser que ela esteja cortando a voz do Senhor. Se estiver cortando a voz do Senhor, é problema. Mas aqui não, aqui todos são ensinados na mesma palavra, todos estão recebendo a mesma doutrina. Uma vez, alguém me falou assim, a gente precisa fazer células, não é isso mesmo? Fazer células, que eu estava dizendo, não. Aqui é uma casa de pai, aqui é uma casa de outro. Todos os filhos escutam a voz do pai. Não existe intermediários. A serpente é o intermediário da palavra. Entendeu? Então, quer dizer, existem coisas que as pessoas colocam e acham que tem que implantar na igreja para a igreja crescer. A igreja cresce ouvindo a voz do pai com a comunhão dos filhos. E é isso que essa igreja precisa. Nós estamos fazendo, quer ver, tem agora um encontro de mulheres, não tem um encontro de mulheres? Não tem encontro de homens, só tem encontro de mulheres nessa igreja. Está ouvindo? Só tem encontro de mulheres. Eu não vi ainda encontro de outros. Isso é uma crítica mesmo, tá? Qual o problema dos homens? A obra está parada também. Parou o encontro dos homens para o encontro da obra, no geral, tanto espiritual quanto física, para tudo. Vai vir agora o encontro das mulheres.
antes vai vir das crianças. Se tem uma coisa que Deus preza, é pela sua palavra no lar. Você está na igreja, se você não traz a sua criança para os ensaios, não tem esforço nenhum, você acha que a criança vai gostar de igreja quando crescer? Você vai capengar como pai, você vai capengar como mãe. Isso é sério. Entendeu? Você fala alguma coisa errada do irmão na igreja, o teu filho ouve e ele vai olhar para a cara do irmão, eu não vou nem querer que a igreja não, porque aquele irmão está lá, minha mãe não gosta do irmão, minha mãe não gosta da irmã, fala mal dessa irmã, fala mal... Ninguém vai querer, a criança não quer vir. Fica com ódio, cresce com ódio. Isso é sério. A criança também precisa da comunhão da igreja. Se não tiver, ela vai ser jogada aos lobos aí fora. Corta a voz. E aí é que eu digo, né? O pai e a mãe pode ser uma serpente. Nesse caso aí é uma serpente. Corta a voz da doutrina. Corta a voz de Deus na criança. Isso é sério. A gente precisa descansar. Comunhão vai exigir tudo isso. A doutrina exige essas coisas. Lembra quando se apresenta a criança aqui, o que eu falo? Bota a criança na igreja. Você quer que ela tenha uma cultura de Deus? Traz ela para a igreja. Você vem para a igreja e deixa a criança em casa. Você vem para a igreja e deixa a criança em casa. Aí você vai chamar a atenção, vai falar alguma coisa dela para Jesus, quando ela já está cheia de coisas do demônio que ela escuta no colégio, porque no colégio é isso. Nós temos hoje, na nossa cultura, existe colégios cristãos, mas a cultura, as escolas são invadidas, irmãos, por todos os ventos da Babilônia. Isso é muito sério. A gente precisa trazer as crianças para a comunhão. Não é questão não, uma vez os netos do Antônio colocando lá que queria vir na igreja, mas não tinha porque estava chovendo. A primeira coisa que eu fiz, mando o Ronald lá. Eu não sou de buscar irmãos em casa, todo mundo tem que vir, ouvi, gente? Mas as crianças não, a criança você pode ir lá buscar, tem que ter um responsável para trazer e levar. Mas o adulto não, o adulto tem que querer caminhar para a casa do Senhor. Entendeu? Meu filho não vem, mas ela sabe que eu falo para ele. Falo ou não falo para ele? Mas eu ensinei ele a cultura. Essas coisas têm que bater no coração. A igreja, a comunhão verdadeira vai acontecer quando você tiver paixão por estar na casa do Senhor, paixão pelas coisas de Deus, se envolver com o trabalho. Se você não se envolver com obra nenhuma da igreja, você vai vir quando você quiser, você vai fazer o seu culto. Lembra da palavra que uma vez eu ensinei sobre o culto do Senhor? O culto do Senhor tem os protocolos do Senhor, tem as normas do Senhor, tem os decretos dele. Você pode prestar o culto seu, mas o do Senhor é do Senhor. Isso é sério nessa igreja. Amém? Então, essa palavra do Ronaldo, que fala de comunhão, porque a doutrina tem, oração tem, partir do pão tem. Essa semana agora nós distribuímos cesta básica, por quê? Porque foi trazido a nós, e nós distribuímos. Se chegar mais, a gente vai oferecer um irmão, que, se ele quiser, vai levar. Né? A igreja tem a parte dela social, e tem gente que ajuda também. Isso é importante para essa igreja, isso é o partir do pão. Né? Deus abençoe. Vocês ficaram sérios de repente. Mas essa é a palavra, gente. Ninguém está ouvindo? Culto agora não tem culto? Quinta agora não tem estudo, foi cancelado. Por causa do culto, está certo, vai ter o culto das crianças. Quem é a pregadora? É a apostólica, Nicole? Nicole, a preletora são duas preletoras? Sim, duas preletoras.
Todas as duas apostólicas. Tem que ter cuidado com essa lourinha, que essa lourinha é pior do que eu, hein? E ela fala mesmo, irmão, você não pode ficar na igreja fazendo fofoca. Ela prega. Você não pode ficar na igreja sendo desobediente. Ela prega mesmo, gente. A mãe dela fica ensinando ela a falar essas coisas. Aí ela chega aqui e fala. Deus abençoe a todos. Tem algum recado? Deixa eu falar para vocês aqui. Deus abençoe, foi a palavra, tá? Nós vamos fazer um investimento agora na igreja. Nós vamos fazer o outro. Nós temos duas coisas a ser feitas na igreja. A primeira a ser feita é a cobertura, né? Que entre um outro galpão. O dinheiro que eu ia para a África, que eu separei para mim ir para a África, eu vou emprestar à igreja, e o Roy hoje já me cobrou que o ano que vem tem que ir mesmo. Então, o dinheiro já que eu não gastei para ir para a África, eu vou emprestar à igreja, a igreja vai construir lá. E eu vou emprestar um outro dinheiro lá para o dia... Hoje é quanto? Lá para o dia 20, eu vou emprestar outro dinheiro, aí eu vou convidar o Jorge também para ajudar, que é acabar a segunda salinha, que a gente quer fazer lá de um quarto. Por exemplo, o Alex veio para cá, para a igreja, ele não quer ir embora para casa, ele quer dormir aqui com a Adriana e os filhos. Vai ficar lá naquele outro quarto, com um arzinho gelando, com a televisão, com cama, com tudo lá. Às vezes tá lá Eliane e o Rogério. Hoje eu não vou para casa não, eu vou lá ficar conversando com o apóstolo, quero passar a noite lá tomando um café, né? Eliane, você está de férias, né? Aí fica aí uma semana, não há problema nenhum. Ouviu, Bruno? Isso é para todos que estão aqui. Né? Maria, hoje eu não quero ir embora não, eu vou dormir lá no apóstolo, lá, vou ficar com as crianças lá. Dorme aí. Para isso que a gente vai fazer o outro quartinho lá, né? Eu já conversei com a pastora. A gente quer envolver a igreja na comunhão. Falando nisso, eu sei que a igreja gosta de um cachorro quente, não gosta? Marca um cachorro quente. Tem uma salsicha que eu comprei uma salsicha, entendeu? Faz um cachorro quente, convido um sexta-feira, um sábado, os irmãos vêm aqui, comem um cachorro. Aquele cachorro quente que a Cláudia faz é muito gostoso. Né? Um dia fazer um pastel, irmão, prepara aí, começa alguém, vamos fazer um pastel na igreja, comunhão, começar a agitar a nossa comunhão. Isso é necessário. Deixa eu ouvir a pastora, porque ela fala muito alto. Está me lembrando que é aniversário da Alice, quase que eu esqueço mesmo. Então a gente precisa disso, igreja. Ouviu? Irmã, você tem que vir para a igreja, não é quando o Paulo Júnior vier não, tá? Essa irmã de verde aí. Você tem reunião com as mulheres, então eu vou acabar agora, ok? Vem cá, Lislana. Lislana é a criança? Kaique se deu bem, Kaique. Morena bonita. Né? Deus abençoe você. Ri à toa, irmãos. Essa criança vai nascer risonho, sabia? Amém? Vem cá, Maria. Maria vai orar por ela. Não dá honra, a pastora Maria vai orar por você. Ok? Amém. Graça e paz. Oremos. Soberano Deus, te damos graças, Senhor amado, pela vida da Lislana. Senhor amado, te damos graças, Senhor amado, e te pedimos que os anos dela venham a ser multiplicados, venham a ser abençoado, principalmente na tua presença, porque, Senhor amado, a tua presença é o principal em nossas vidas. Te dou graças, Senhor amado, porque tu tem abençoado a vida dela, a família dela. Toma o primeiro lugar, Senhor amado, na vida dela, nessa criança, Senhor amado, que está em seu ventre. Senhor amado, em nome de Jesus, porque a honra é tua, a glória é tua, Senhor amado, o louvor é teu. Te damos graças, Senhor amado, porque, Senhor amado, pela vida dela, porque tu tem abençoado, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Parado. Nessa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Parabéns, Deus abençoe. Ok? Vamos lá.
A Zuleida vai nascer, amém, irmãos? É Zulei que eu erro o nome. O quê? O Cleito, bota o Cleito vir para a igreja, hein? Não vou falar mais não. Ele é teu marido. Ele é teu marido. Amém? Vamos terminar? Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Parecido comigo esse garoto. Ele vai embora amanhã, gente. E amanhã já está partindo. Ele e o Paulo Júnior. Paulo Júnior vai na terça, né? Não, mas a mulher não aguenta ele em casa, não. A Vanessa manda ele embora rápido. Ele vai orar terminando. Agradecer a Deus por esse culto. Vamos ficar de pé. A gente precisa de comunhão. Tem acabado o culto muito rápido, muito cedo. Vocês, dá a paz do Senhor para o teu irmão. Não vai embora sem cumprimentar ele, não. Tá? Vamos começar com isso já, tá? A paz a todos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, te adorando e glorificando o teu nome, Senhor. Te agradeço por esse culto maravilhoso que nós tivemos hoje, pela nossa pregação do pastor Ronaldo, que entre em nossos corações tudo que ele disse aqui, meu Pai, que simplesmente é o que o Senhor manda dizer para nós, Senhor. Te agradeço, te entrego cada um aqui, Senhor, que volte para os seus lares na sua proteção, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Porque o nosso padrão e o nosso desejo é ser como Cristo, o Filho do Deus vivo. Vão em paz no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.